Então vamos lá, vamos respirar, vamos buscar uma energia de paz, de serenidade. Vamos sintonizar com Ismael. Vamos buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cássio, com Cinti, todos os espíritos que estão estudando junto conosco. Que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, de muita harmonia, de muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. A gente vai iniciar as bandeiras. Sim. E aí, só para conversar um pouquinho em relação ao que o Sérgio estava falando, Para aqueles que estão na internet, e eu aqueles estava falando dos nossos heróis, dos que heróis, são né? pessoas que nem a gente, nós estamos aprendendo isso agora, né? E aí, onde a gente fala, que a gente já vem falando essa semana inteira, né? Da onde se criou esse fator de heróis? Porque Jesus nunca foi uma figura que se colocou como um herói. Ele nunca teve essa postura. Da onde surgiu o herói? Porque assim, nós, brasileiros, a gente sempre busca esse herói. Aquele que vai salvar a pátria, aquele que vai mudar, que vai transformar a nossa vida. A gente sempre tem que ter um nome. E aquilo que o Sérgio estava falando. São mortais que nem nós. Então cometem erros, têm dificuldades, não são heróis. São pessoas que lutam da mesma forma. Então muitas vezes somos nós que criamos todas essas capas, né? Essas capas vamos dando, criando. Mas acho que essa constatação só serve para a gente admirar ainda mais essas pessoas, porque elas realizaram tanto naquela época e elas eram que nem a gente. Então a gente precisa admirar ainda mais essas pessoas. Elas são realmente são heróis, né? Realmente, mas que não são passíveis de falhas. Isso que acho que é importante a gente ver. Não são passíveis de cometer algum erro que a gente hoje julga que é a coisa mais absurda do mundo. A gente não pode esquecer que isso está acontecendo em 1600, né? Não tem Então, os e critérios eles morais de fizeram hoje, né? tanto, são como nós, e com muito menos recursos que nós temos Mesmo- hoje em dia, eles tinham muito menos recursos. E, Tudo que fizeram. não querendo ser arrogante, né? Mas muito menos maturidade espiritual do que nós temos hoje em dia, né? Na Também. realidade, eles viviam pela matéria lá, né? Os ensinamentos de Jesus naquela época, eles estavam empalidecidos no meio do poder, da disputa de poder, da disputa de dinheiro, né? De coisas materiais. Então vamos lá. Pelo que eu entendi aqui, a motivação era o ouro, né? Isso, a De gente vai encontrar chegar lá. o ouro para eles poderem chegar e foram desbravando o Brasil. A gente vai chegar lá, né? Então, assim, a gente inicia no desdobramento da ação espiritual que deveria restaurar a pátria portuguesa. Ismael congregou os espíritos que chegavam aos espaços depois do primeiro contato com a vida de Piratininga, a fim de elaborar novos projetos de trabalho naquele setor da pátria do Evangelho. Só um instante. O que é Piratininga? É o Brasil ou é Portugal? Colégio. O Colégio Piratininga, né? Acho que aqui em São Paulo. Em São Paulo. Ele ainda existe, não existe? Existe. Todo mundo fala, né? Na realidade, Eu não sei. existiam núcleos, né? Aqui no Brasil naquela época. Então existia o Rio de Janeiro, a Bahia, existia Olinda, que era muito forte, São Paulo, e dentro de São Paulo tinha esse Piratininga, Esse espaço, esse núcleo de Piratininga, né? de Piratininga. É assim que eu entendi Desculpa. na leitura que eu vi aqui. Eu também compreendo. Eu procurei na internet sobre Piratininga e fala sobre esse núcleo que hoje tem o Colégio de Piratininga, né? Entendi. Eu não tive esse ímpeto de procurar, desculpa. Devia ter feito isso também. Tudo bem. E aí, depois disso, alguma anotação?
Eu achei interessante a hora que é o outro parágrafo, Uhum. Almas que decididas. almas decididas e heróicas, postas ali para a construção da grande obra, apesar dos seus característicos de bondade e de energia, necessitavam regressar à luta terrestre em seu próprio benefício. Quer dizer, por mais que a gente galgue, por mais que você trabalhe, se você não atingiu a evolução necessária, mas aqui no caso eles já tinham atingido, mas eles necessitavam retornar aqui à reencarnação para em seu próprio benefício. Acho que para colher aquilo, né, que eles plantaram. Sabe, eu lendo isso daqui, eu concluí que esses aí não são espíritos de elevada hierarquia, como a gente pensa. Uhum. Se lembra? Eram espíritos degradados, espíritos que falharam, tinham a ciência, mas falharam moralmente. Então são espíritos que nem a gente. A gente vai precisar voltar aqui nessa terra, ou em Várias outras, vezes. um montão de vezes ainda para poder resgatar e aprender aquilo que a gente Mas aprende, né? eles falam que eram almas decididas e heróicas. E às vezes esse heróico, eu vejo assim, talvez conseguiu conquistar naquela reencarnação aquilo que tinha sido desenhado para ele, entendeu? Então já era uma grande coisa, né? Se a gente Eles tiveram, acho que eu entendo assim, o heróico aqui é no sentido de espíritos que fizeram um trabalho grande consigo próprios para vencer as suas dificuldades. Eu acho que nesse sentido eles são heróis, né? Como a gente pode ser também. É que o heróico tem. Cada um tem a sua visão de herói, né? Tem gente que acha que herói é aquele que tem capa e sai voando, né? Tem outro que acha que herói é aquele que consegue viver com um salário mínimo aqui no Brasil. Esses são verdadeiros heróis, né? Então, Verdade. o heroísmo tá na capacidade de se superar, né? E aqueles que têm capa e saem voando, às vezes não tem mais a força moral do que as qualidades Força material. físicas dele, né? Porque, por exemplo, se eu soubesse voar e fosse invulnerável, era fácil lutar contra os bandidos, não é verdade? O difícil talvez seria não me corromper pela minha força. Então, esses caras que têm capas e voam, que a gente vê nas histórias em quadrinhos, nos filmes, eles são heróis pela sua qualidade moral, não pela sua capacidade física, né? Você está com o Senhor Incrível hoje na cabeça? Ok? O Senhor Incrível na cabeça? Porque você fala de capa, de capa, de capa. Não se esqueça que no Senhor Incrível todos os heróis não tinham capa, porque a capa vai ser engolida. Eu ia falar, tá falando dos incríveis, não tinha capa. É que toda hora você vai na capa. Você, Não, é porque você imagina É o mais o chamativo, Superman, né? né? O Superman, né? Que é Batman. Batman, isso aí. E aí depois, assim, vem a conversa, né? O mensageiro divino as reuniu em grandes círculos, de onde lhe ouviram a palavra amiga e esclarecedora. Alguma coisa aqui? Ia falar de Israel, né? Eu tenho só No Anjo Bom. no Anjo Bom. Tá, então vamos lá. Alguém tem alguma coisa antes? Antes, naquele parágrafo, Não. depois, não? Na outra página, não. Então aí quem fala são esses espíritos que estão aí nessa reunião com Ismael. Ele fala assim: Anjo bom, que faremos com o ouro da terra, se no mundo ele é a causa sinistra de todas as lutas e o demônio de todas as ambições? Aqui, na vida espiritual, compreendemos semelhantes realidades, mas no orbe das sombras, a nossa consciência mergulha nas mais aflitivas perturbações. E bem sabeis que a água mais pura, misturando-se com a terra, se reduz quase sempre a um punhado de lama. Então, aqui a gente pode perceber que são espíritos que nem a gente, né? E que tem a preocupação muito certa dele, né? Que foi assim, poxa, nós vamos sair atrás de ouro, mas isso corrompe. Como é que vai ser, né?
Essas pessoas vão se perder. Eu tenho medo de me perder por Essas causa disso. O que pessoas eu faço com esse dinheiro aí, né? E Aí eu aí, marquei esse outro parágrafo que você ler agora. então lê você, Solange. Não, pode ler, pode ler. É a continuação. Eu marquei ele, pode Não, ler. fala você. Eu não marquei. Ele não marcou. Ah, não? Não. Não. Aí Ismael não se demorou para esclarecer. A Terra é a escola abençoada, onde aplicamos todos os elevados conhecimentos adquiridos no infinito. É nesse vasto campo experimental que devemos aprender a ciência do bem e aliá-la à sua divina prática. Nos nevoeiros da carne, todas as trevas serão desfeitas pelos nossos próprios esforços individuais. Dentro delas, o nosso espírito andará esquecido de seu passado obscuro para que todas as nossas iniciativas se valorizem. Precisamos entender essas brandas disposições das leis divinas para que o determinismo do amor e da fraternidade constitua a lei da existência de todas as coisas e de todos os seres. Isso aqui eu considerei que é a lição mais importante que ele estava passando para todos eles, né? Que ele estava explicando que é possível sim, mas se não for assim na carne, que a gente vai experimentar o sofrimento para evoluir, né? É interessante o que ele fala aqui, ó. O nosso espírito andará esquecido de seu passado obscuro, Uhum. para que todas as nossas iniciativas se valorizem. Ou seja, a gente esquecendo daquilo que a gente falou que ia fazer aqui na Terra, o que a gente fizer é porque nós já nos transformamos. É a essência. É a essência. O que a gente não fizer é aquilo que a gente ainda precisa trabalhar. Então, tudo aquilo que a gente está aprendendo nessa encarnação, nas leituras espíritas, naquilo que o plano espiritual manda para a gente, e que a gente vai estar tentando fazer, mas erra, é coisas que a gente precisa conquistar ainda, né? Mas Entendi. coisas, e isso daí é o aprendizado. Mas existem as provas. O que são as provas? É aquilo que acontece para que a gente verifique se o que a gente aprendeu já faz parte de nós. Então elas Entendi. aparecem. Se já foi solidificado. Isso, se já foi absorvido, se virou essência dentro da gente, né? Então, Entendi. vou citar um exemplo que é sempre um exemplo extremo, é bom porque coloca a gente numa situação de desconforto. Então, vamos supor que a gente vem lutando em várias encarnações, a gente vem matando pessoas em várias encarnações. E aí você vem lutando contra isso e você aprendeu e transformou a essência. Aí você fala assim, nessa encarnação eu quero ser submetido à prova para ver se realmente eu não vou matar pessoas. E aí vai acontecer várias situações em que você vai ter a oportunidade de matar as pessoas da mesma forma que você matava em outras encarnações. Mas como virou essência, você não mata mais. Então você passou na prova. Entendeu? Então, é isso, essa valorização das iniciativas, é isso, a gente está fazendo porque virou essência, então isso é valor, isso é aquilo que a gente chama de virtude, né? O conhecimento, aquilo que você gostaria de colocar em prática na sua vida, se tornou essência, então virou virtude. Tá bom? E assim, só para fazer um adendo, são as pessoas que se suicidaram. A pessoa vem, ela tem aquela marca, ela vai passar por uma mesma coisa, a mesma tentação. Tá? Entendi. E aí, o que vai acontecer? Ela vai tirar novamente? Vai lá, tirou. É aí onde você começa a ver pessoas nascendo sem membros, nascendo com deficiências. Porque ela precisa reencarnar. Ela precisa burilar esse espírito. E aí, vai ser como? Cada vez que ela começar a ter o problema, ela vai fazer novamente? Entendi. Eu tenho... É muito. Pode falar. É muito. Desculpa. Deus é muito assim misericordioso mesmo, né?
dá a oportunidade da gente se redimir várias vezes, né? E só depende da gente mesmo. E a gente, fazendo essa leitura de hoje, se a gente não conseguir, a gente não deve se sentir culpado, porque nós estamos no aprendizado. Você vê a preocupação do espírito chamado por Ismael. O que eu vou fazer com esse ouro? O ouro corrompe. Ele estava com medo. Por quê? Porque ele sabe que aquele sentimento ainda está dentro dele. O que eu vou fazer? A gente vê o que ele faz, né? Uhum. Eu anotei o fim desse parágrafo aí, ali no procurando. Tá? Procurando a grandeza ilusória do ouro, edificareis as cidades novas, fomentareis a pecuária e a agricultura, desbravando caminhos inóspitos em favor de outras almas. Um mundo novo se erguerá sobre os vossos ombros, dilacerados nas disciplinas austeras. O sol causticante das caminhadas penosas o sol causticante das caminhadas penosas. Mas o futuro se voltará para os vossos esforços com as suas bênçãos de agradecimento. Ou seja, você vê, eram espíritos que estavam ali numa reunião antes de encarnarem, porque eles iriam realizar uma tarefa aqui, certo? E o Ismael mesmo está falando, olha, o que vai te motivar a fazer essa tarefa é o ouro. É a busca das preciosidades materiais. Para melhoria isso que vai fazer. de todos, né? É o que ele Isso. está dizendo aqui. É isso E aí. eles foram rasgando o Brasil, né? Isso. Foram Mas rasgando olha, o que você fizer vai ser lá na valorizado. frente. Porque você vai fundar cidades, vai estimular a pecuária, a agricultura. Então, tem mérito, né? Por mais erros que Uhum. ele vai cometer, ele tem mérito. Então, assim, ele saiu do plano espiritual com uma missão. Eles, né? Fazer as bandeiras. Vai cometer um monte de erro pelo caminho? Vai. Mas ele tem mérito de cumprir a missão a que ele se comprometeu no plano espiritual. E é isso que a gente precisa ver para nós mesmos. Qual é a missão a qual nós nos comprometemos? E olha, quando a gente fala missão, não significa que a gente vai ter que fazer bandeiras aqui no Brasil, ou às vezes a nossa missão é conosco, com o nosso núcleo familiar, com as pessoas que a gente convive no trabalho. São missões, não. A gente às vezes pensa missão em alguma coisa gigantesca, né? Muito Que grandiosa. vai ficar na história. As nossas missões têm que ficar na nossa história, na história das pessoas que nos cercam, que aprendem com a nossa experiência, com a nossa forma de ser, de uma forma natural, não forçada, né? Só um adendo aí. Uhum. Eles falaram que a grande missão era essa. Eles não falaram que ele não deixou claro que ele cometeria erros, Não. tá? É isso que assim, ele foi lá e apontou, vocês podem cometer erros. Não, mas esses erros seriam entendidos com todas as É circunstâncias, isso aí. né? O plano espiritual nunca vai colocar assim, vocês vão fazer um monte de besteira e tá tudo certo. Tá tudo certo. Eles sempre acabam falando, tá tudo certo. Mas aí é o que a gente consegue fazer, Tem um parágrafo na frente que fala sobre isso. né? Deixa bem claro isso. Algo mais, né, por aqui? Não. Aí a gente vai vir. Aí tem aquele parágrafo que começa caçando, né? Eu não tenho nada anotado. Caçando as esmeraldas, né? Eu tenho o próximo parágrafo. Eles andaram pra caramba, né? Eles saíram de Sorocaba, foram até Goiás, até o Amazonas. Quer dizer assim, eles abriram, e aí onde você vê, começava a civilização. Não tem o que... Se a gente lembra nas aulas de história do Brasil, Gravadores. são as entradas e bandeiras, né? Logo em seguida veio as capitanias hereditárias, e aí a gente já via que elas eram linhas horizontais que pegavam o Brasil inteiro, né? Nossa, nunca as aulas de história foram tão bem compreendidas. A gente se perguntava, né?
O que eu vou fazer com isso, né? Mas tá tudo certo. Caçando as esmeraldas, nada, não precisa nada. Na verdade, está falando de Fernão Dias, né? É. Esse Uhum. é meu parente, Fernão Dias Paes Leme, né? Vai É. começar? É. Então tá bom, vai. Aí fala todas as dificuldades que ele enfrentou, inclusive matar o filho, né? E ele acabou desencarnando sem nenhum tostão, né? Aí É. coloca naquele parágrafo que é o Irmão. Ismael falando: Irmão, Bom, as quedas com as suas experiências sombrias constituirão os degraus do teu caminho para as mais gloriosas ascensões espirituais. Atrás dos teus passos florescem cidades valorosas no coração das matas virgens, e os que recebem os teus benefícios abençoam o teu esforço e a tua energia perseverante. A essas mesmas paragens onde turvastes a consciência por um instante, levado pelos rigores da disciplina, voltarás com teu filho, sob as asas cariciosas da fraternidade e do amor, a fim de que repares o passado cheio de tribulações e lutas incontáveis, porque no coração misericordioso de Deus repousam eternamente as luminosas esmeraldas da esperança e do amor que procuraste a vida inteira. Então, Isso é para a nós, gente né, Sérgio? Eu me sinto ouvindo essas palavras. Tipo, não desiste. Você vai conseguir. é isso aí. E não se Aí ele já preocupa, estava morrendo, né? não se preocupa, você fez boas coisas. Você fez muito boas coisas que as pessoas estão agradecendo por você ter feito. Mas aquilo que você não fez de bem, de bom, num momento de descuido, Deus vai te misericordioso, vai te dar a oportunidade de resgatar isso, Jesus, é hoje. né? Então, é aquilo que a gente sempre procura combater aqui, a culpa por ter errado. O erro faz parte do aprendizado. Isso é que a gente precisa aprender. O erro que a gente comete sem saber, não é aquele erro que a gente comete e pensa, eu vou fazer isso errado aqui, Não, sabe? agora eu levantei hoje, eu Eu estou. vou fazer a coisa tudo errada aqui. Vou botar pra, né? Eu vou botar fogo no parquinho aqui. Então, os erros que a gente comete, porque a gente ainda não É não imaturo. colocou dentro de nós, não transformou aquilo lá em essência, a gente vai ter que resgatar isso, mas não tem o peso daquele que faz errado porque quer fazer errado, né? E é por isso que, assim, acho que foi nesse acolhimento de amor dessa semana, que eu falei assim, a gente estava falando da morte, né? Mas falando mais da vida, nascendo de novo. E eu falei assim, tem muita gente que fala assim, como é que é? Eu já fiz tudo nessa encarnação, eu já fiz, não volto na próxima com você. Ai, vai voltar. Pode ter certeza. Porque não fez. Não fez. Vai voltar, vai ser o primeiro na fila. Olha, tá vendo? Olha, tu tem que reencarnar. Olha quem tá aqui, cheguei. É uma coisa Mas, que... Pode falar, Solange. mas, assim, eu entendo o que vocês estão colocando aqui com relação assim, que ninguém levanta com a vontade assim, hoje eu vou matar meu filho. Mas ele matou o filho com todo o bem que ele nos deixou, desbravando o Brasil, com todas a evolução que a gente teve de estradas, de agricultura, de pecuária. Eu entendo que foi um grande benefício, mas uma morte de um filho, eu sei que ele não acordou com esse pensamento, mas para dar o exemplo, ele tirou a vida do filho. Ele foi muito enérgico. Deixa eu fazer uma E era pergunta para assim. você. Você sabe se você também não matou seu filho nessa época? Essa é a pergunta que Não. a gente precisa fazer, porque hoje, com o nível de maturidade que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem sobre a vida espiritual, sobre os ensinamentos de Jesus, com a visão que nós temos hoje, para nós é um absurdo uma coisa como essa, né? Esse é um espírito extremamente atrasado, né? Mas a gente não pode esquecer o momento que eles viviam, né? É uma época que se não matar, morre.
Eles estavam no meio de uma revolução lá. Se não matar, morre. Primeiro. Segundo, a instrução religiosa que se tinha naquela época não é que nem é agora, né? A instrução religiosa era ou você obedece a Deus, né? E me segue obedecendo a Deus, né? Ou então seja como eu, né? Que eu levo multidões, mas eu quero a minha parte, eu quero exercer meu poder sobre o povo. Então não era uma religião como a gente conhece hoje. Então é um pouco difícil a gente não estar inserido naquele ambiente, entender o porquê, o motivo pelo qual ele fez. Talvez se a gente tivesse na pele dele, nós tivéssemos feito igual, entendeu? Hoje, para nós é um absurdo, mas naquela época, nós espíritos, talvez não fosse tão absurdo assim. Porque se a gente voltar lá à fala de Ismael, eles estavam preparados e ele mesmo tinha avisado. Era na parte da matéria. Essa parte de desenvolvimento da moral, desses sentimentos, a gente pode falar que ela veio depois de 1800 com o Livro dos Espíritos, que voltou todo esse ensinamento. Nessa lacuna aconteceram muitas coisas dentro da história. Foi uma verdadeira lacuna. Não foi que nem, vamos dizer, as cruzadas, mas também não foi coisas tão positivas. Então, é aquilo assim, esse desenvolvimento veio aos poucos. A gente não pode esquecer que isso é um trabalho preparatório para o Brasil ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Só que eles não tinham recursos de espíritos encarnados que pudesse fazer isso da forma como deveria ser. Então, se lembra, aí atrás está escrito, em alguns capítulos atrás, nós vamos usar os portugueses porque são os que estão melhores nesse aspecto. Os outros ainda estão piores ainda. Entendeu? Então, isso que a gente precisa compreender. A gente precisa, muitas vezes, utilizar de se transportar para aquela época com o conhecimento que tinha. Eu não estou dizendo que ele fez certo de matar o filho, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas era a coisa que existia na época. Ele tirou dinheiro da família para poder fazer as bandeiras, né? E a família ficou sem dinheiro, porque ele não achou o ouro que ele procurava. Entendeu? Então, mas aqui ainda fala que ele fez isso, né, para fortalecer a disciplina. Né? Ele mandou matar, enforcar o filho como exemplo para os outros que estavam se rebelando contra ele. Isso. Então, para acalmar todo mundo. Porque o filho também se rebelou contra ele, né? Isso mesmo. Então, ele fez isso para, sei lá, para controlar a situação. Para dar exemplo. Agora, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um paralelo bem rápido. Nós encarnamos no Brasil nessa parte, nessa fase derradeira, né? Aí, você já imaginou Ismael conversando conosco? Todos os espíritos fazendo todo o nosso planejamento? Ó, vocês vão para lá, vocês já foram, né, já estudaram um pouco aqui, né? Vocês vão abraçar a doutrina espírita em certo momento das suas vidas. Ela vai ser o seu sustentáculo, vocês vão conseguir, mas vocês vão viver uma época difícil, muito difícil, né? Onde haverá muita contrariedade. É muito diferente disso que a gente está lendo? As esmeraldas do Fernando é a mesma coisa. As esmeraldas que nós procuramos hoje são outras, né? Graças a Deus. Estamos procurando ouro e a esmeralda que vai ajudar a nossa transformação do coração. Mas não é diferente. A gente está desbravando da mesma forma. A gente está ali da mesma forma. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos no momento da transição planetária, não é verdade? O que tem diferente hoje de todas as outras tribulações que tiveram no planeta que a gente conhece desde o início da humanidade?
que tem de diferente, gente? São Nada. pessoas brigando com pessoas, pessoas que não se compreendem, polarização, busca por poder, dinheiro, O planeta de alguma maneira está sofrendo também Com consequências isso. consequências. nessa época, como em outras. É isso aí. E naquela época, lá E a atrás, tecnologia correu onde eu estou, mas o homem não vai para frente. Evoluiu. evoluiu, mas evoluiu pouco, mas é assim, não dá, né? As coisas elas vão trabalhando, subindo assim, né? Sobe um pouquinho uma, depois sobe a outra, né? Agora, lá no passado, na época das trevas, né? Da Idade Antiga, onde que as coisas eram muito mais Potencializadas. existia uma violência muito maior, né? Quantos espíritos não foram expurgados da Terra para planetas mais atrasados? Então, é claro, hoje é um momento especial. A Terra está passando por uma transição de categoria, né? Uma categoria que já li algumas vezes, começou há 2000 anos atrás, quando Jesus veio por aqui. Desde lá começa o período de transição, só que agora as coisas estão se precipitando, né? A gente tá funilando para chegar numa Já data. contratamos um monte de ônibus, um monte de nave espacial para levar aqueles que não conseguem mais ficar aqui. Ó, e assim, né, pensando agora, me veio isso. Quem diz que não somos nós indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, fazendo, dando cabeçada, voltando e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a gente tá na nossa última chance, ó. Vai descer todo mundo, presta atenção, tá indo na chancela do espiritismo, presta atenção, se fortaleça e vai abrir as bandeiras de novo. Vamos abrir. Só que as Vamos abrir. bandeiras, as entradas de bandeiras é no coração das É pessoas. no coração das É. pessoas. Não é mais abrindo. E aí, no coração das pessoas, a gente não pode falar. A gente só pode dar exemplo e emitir sentimento. É dessa forma. Porque falar, todo mundo fala. E aí acontece o seguinte, né? Ou a situação. Então a gente tem o nosso plano e as pessoas estão ao nosso lado e a gente está nas entradas e bandeiras do coração das pessoas, não é verdade? E aí a pessoa se rebela com aquilo que a gente está falando. O que a gente faz? A gente mata a pessoa com aquilo que a gente fala, Bom, às vezes não é gente. verdade? É. Continua sendo a mesma coisa de forma mais diferente, é claro, mas tudo isso, vamos voltar um pouquinho para aquilo que a gente já estudou aí atrás, tudo isso levado pelo nosso próprio ego, porque a gente quer impor o nosso ponto de vista, a nossa forma de ser. Que a gente possa aprender com isso que a gente está lendo e as nossas entradas de bandeira sejam mais suaves, né? Eu acho que assim, Ó, diga. eu queria só falar uma coisa de hoje. Eu comentei com você que eu tinha ido num velório hoje de manhã. Eu saí de lá, confesso para você que de certa forma eu saí triste com a situação, né? É um casal de amigos muito antigos nossos, nós nos conhecemos há 30 anos, ela morreu de câncer, a mulher, a esposa dele. E eu consegui, por incrível que pareça, trazer um pouco de acalentar o coração daqueles filhos, com palavras que ela estava chorando e conseguiu ouvir, eu estava revoltada com a morte da mãe. Ainda falei, Luma, e comecei a conversar com ela conseguiu parar. Eu queria ir embora daqui. Falei, mas tenha paciência, essa situação, ela cumpriu a missão dela. Então, eu fui falando coisas que ela conseguiu, assim, de certa forma, se conformar naquele momento. Óbvio que é uma situação difícil, mas, assim, no momento ela estava tão revoltada e eu consegui falar coisas que trouxeram um acalento. Eu fiquei feliz desse momento, tanto para ela quanto para o irmão. Você usou do conhecimento do Consolador, é isso? Agora dá para entender por que te chamou Consolador, né? E aí é Então, onde que eu falo fiquei, assim, né? Ó, trazendo essa fala, né? Uma pessoa que faz tratamento oncológico conhece as dificuldades. E chega uma hora, como qualquer corpo, ele vai falir. Né? E aí, assim, é melhor uma despedida, um até breve, fiz tudo,
aquilo que eu podia, ou é prender esse espírito, castigando este corpo, para que esteja do lado. Eu Pois sei então, que é isso. a visão das pessoas, da grande maioria das pessoas, elas preferem isso. Ah, mas está ali. E aí onde a gente fala, o que que é amar? É deixar ir. É deixar ir. É, minha irmã chegou a falar isso, que ela queria meu pai vivo. Falei, pelo amor de Deus, não fala isso. Ele estava sofrendo muito. Ah, mas pelo menos ele estava ali do lado, eu estava cuidando dele. Eu falei, para! Onde já se viu falar uma coisa dessa? Não pode, né? O homem estava sofrendo muito. E foi o que eu falei para ela, Luma, é um até breve, porque ela está vivendo do outro lado, mas se você sofre, ela vai sofrer também. Aí ela foi acalmando e foi parando de chorar. Eu sei que, óbvio, a saudade vai vir, com certeza, mas eu acho que eu consegui passar um pouquinho de uma fala assim para dar um acalento, tanto para ela, até o próprio pai, quando me abraçou, falou, ela me passou uma rasteira e chorou comigo, sabe? Eu consegui falar algumas coisas que deram uma quebrada naquele sentimento dolorido deles. Eu fiquei feliz por isso. Acho que eu ajudei um É um pouquinho. momento complicado, né? Quando a gente fala das despedidas. Oi, Damares, fala. A gente já vai direto. Não A gente queria não queria nem só te... queria, desculpa, é que a gente está mudando de assunto, só queria encerrar aqui a leitura do livro. A gente vai começar o capítulo Os Movimentos Nativistas, não é isso? Isso. Isso. É um 11. Legal. Isso, já marquei.